Eu não esqueço aquele dia. Nem se eu vivesse 100 anos a mais, eu esqueceria. Tava chovendo. Aquela chuva fina, fria, que parece que entra por dentro da pele. Eu lembro do som do meu chinelo velho arrastando no chão da cozinha, molhado, e da voz da minha mãe, gelada como o tempo lá fora, dizendo: "Junta tuas coisas e vai embora. Aqui não é mais teu lugar." Eu tinha 15 anos. 15. Nem sabia direito o que era viver e já estava sendo jogada no mundo como se fosse um estorvo. Eu nem tive tempo de entender o que eu tinha feito de tão errado. Só lembro da sensação de ser invisível e indesejada. Eu cresci num lar onde carinho era coisa rara. Meu pai era seco, bruto. Minha mãe, amarga. Eu era a filha do meio, a que ninguém notava. Sempre quieta, fazia tudo para agradar. Lavava a louça, cuidava do meu irmão mais novo, tirava notas boas. Mas nada era suficiente. Nunca foi. A gota d'água aconteceu num domingo. Meu pai tinha bebido. Começou a brigar com minha mãe, como sempre. E eu, sem pensar, defendi ela. Me meti na discussão. Falei alto. Falei que ele estava errado. E foi ali que tudo mudou. Eles viraram contra mim. Minha mãe disse que eu estava colocando veneno dentro da casa, que era melhor eu sair antes que coisa pior acontecesse. Eu implorei. Disse que não tinha para onde ir, que eu ainda era só uma menina. Mas sabe quando o olhar de alguém te atravessa como se você fosse nada? Ela não piscou, só apontou para a porta. Meu pai nem olhou na minha cara. Simplesmente pegou minha mochila e jogou lá fora. Eu saí com o coração despedaçado e uma certeza amarga. Ali não era meu lugar. Fiquei 2 dias dormindo num banco da rodoviária. 2 dias que pareciam 2 séculos. Sem comer, com medo, sem saber o que fazer. Uma alma bondosa, Dona Cida, que vendia lanches ali perto, foi quem me deu o primeiro prato de comida. Me olhou nos olhos e disse: "Menina, você não pode desistir da vida assim. Vem comigo. Pelo menos hoje, você dorme debaixo de um teto." Aquela mulher salvou minha vida. Me levou para a casa dela, dividiu o pouco que tinha. Me apresentou a Dona Marlene, que precisava de alguém para limpar e cuidar de uma senhora idosa. Eu aceitei na hora. Passei a morar no quartinho dos fundos da casa dessa senhora. Acordava às 5, fazia café, trocava fralda, dava banho, limpava tudo. Não tinha tempo para chorar, nem para lembrar que eu era só uma adolescente. Mas ali, naquele silêncio, eu fiz uma promessa. Eu ia vencer, ia dar certo, mesmo sem apoio, mesmo sem ninguém. Eu ia provar para mim mesma que aquela rejeição não ia me definir. Aos 16, consegui meu primeiro registro em carteira, como auxiliar de serviços gerais. Trabalhava o dia todo e à noite estudava. Dormia 3, 4 horas por noite. Mas cada vez que eu pensava em desistir, lembrava da porta batendo na minha cara. E aquilo me dava força. Aos 18, já estava com o nome limpo, salário certinho, e juntei cada centavo para tirar um curso técnico de administração. Eu sabia que precisava entender de dinheiro, de contratos, de números, porque o que eu mais queria era conquistar minha independência, ter meu teto, ser dona da minha própria vida. Quando terminei o curso, fui chamada para trabalhar num escritório pequeno de contabilidade. Era simples, mas ali eu aprendi a olhar para o mercado com outros olhos. Via gente ganhando dinheiro com aluguel, com compra e venda de imóveis. E pensei, se eles conseguem, por que eu não? Eu só precisava dar o primeiro passo. E eu dei. Com medo, com dúvidas. Mas dei. E é sobre isso que eu quero te contar nos próximos blocos. Porque a história não para por aqui. O que veio depois foi uma longa caminhada de suor, dor e conquista. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já foi rejeitada por quem mais devia te amar? Já sentiu que não era bem-vinda nem na própria casa? Se sim, fica comigo, porque essa história é para você. Eu não queria só sobreviver. Eu queria viver com dignidade. E mais do que isso, queria vencer. Aos 19,
Com a carteira assinada e alguma experiência de escritório, decidi me aventurar num negócio paralelo. Eu sabia costurar, algo que aprendi ainda criança com minha avó materna, a única que me tratava com carinho. Comprei uma máquina usada, dessas antigas, de ferro pesado, e comecei a costurar roupas simples à noite. Fazia barra, ajustava vestido, reformava jeans. Eu cobrava barato, mas fazia com tanto capricho que logo uma vizinha indicava para outra, e em pouco tempo eu já tinha mais encomenda do que tempo. Foi aí que me dei conta. Eu precisava pensar como gente grande, como empresária, mesmo sem ter um CNPJ ainda. Peguei um empréstimo pequeno, com muito medo, e abri uma microempresa de costura no quartinho onde eu morava. E assim comecei a juntar dinheiro para comprar meu primeiro bem. Um lote pequeno, numa vila humilde, mas bem localizado. Levei 3 anos para pagar, mas quando terminei, foi como se eu tivesse comprado o mundo. Com a escritura nas mãos, chorei como criança. Não era só terra. Era símbolo de algo que ninguém podia mais tirar de mim. Era meu. Meu chão. Meu futuro. E eu te pergunto agora: você tem noção do que é conquistar algo sozinha, depois de ter sido descartada como se fosse nada? Tem ideia da força que nasce dentro de uma mulher quando ela é ferida e mesmo assim escolhe levantar? Eu continuei. Reformei uma parte do lote, construí uma edícula e aluguei para uma moça com 2 filhos pequenos. Foi meu primeiro aluguel. Eu lembro da sensação de receber o valor em mãos. Era como se eu tivesse vencido uma guerra silenciosa contra meu passado. Com esse dinheiro e com a renda da costura, fui reinvestindo. Sempre simples, sempre pé no chão. Enquanto minhas amigas de infância estavam curtindo balada, gastando com roupa, eu estava indo em mutirão de obra, mexendo com pedreiro, aprendendo na raça. Aos 26, eu já tinha 5 imóveis. Todos pequenos, mas alugados. Eu mesma cuidava de tudo. Aluguel, pintura, conserto de torneira. E quanto mais eu trabalhava, mais eu entendia. O que me foi negado em afeto, eu ia construir em segurança. A vida ainda me testou. Tive um relacionamento abusivo que quase me fez perder tudo. Mas saí. Saí com a roupa do corpo, de novo, mas com algo diferente daquela menina de 15 anos. Agora, eu sabia o meu valor. E foi nesse momento que a virada veio de vez. Comecei a dar palestras sobre independência financeira para mulheres da periferia. Falava da minha história, da dor de ser expulsa, da luta, das quedas. E aquilo me deu uma força nova. Mulheres me escreviam dizendo: "Se você conseguiu, eu também vou." E você? Você já pensou em transformar sua dor numa força motora? Já usou a rejeição como degrau e não como prisão? Comenta aqui, porque tem muita mulher precisando saber que não está sozinha nessa caminhada. Aos 30, comprei uma casa grande. Um sobrado bonito, com jardim na frente e varanda com rede. Era o tipo de lugar que eu via nas revistas da cabeleireira, onde eu lavava cabelo aos 16 anos. E agora era meu. Meu refúgio, meu espaço de paz. Mas ainda faltava algo. Faltava encarar meu passado. E foi aí que o destino me colocou na frente da mesma casa de onde fui expulsa. Abandonada. Com os 2 sentados na varanda, velhos, doentes e sozinhos. Foi nesse momento que uma nova história começou. Eu parei do outro lado da rua. Fiquei ali, imóvel. Era como se meu coração tivesse esquecido como bater. A casa era a mesma, mas tudo estava diferente. A pintura descascando, a cerca caída, o jardim que um dia foi cheio de roseiras da minha avó, agora tomado pelo mato. E ali, sentados numa velha cadeira de balanço, estavam meus pais. Envelhecidos, olhares cansados, sozinhos. Fiquei ali por uns minutos. Ninguém me notou. Até que minha mãe olhou na minha direção. O olhar dela hesitou. Apertou os olhos, tentando me reconhecer. E depois, abaixou a cabeça. Naquele instante, um filme passou na minha cabeça.
A menina de 15 anos, com os olhos inchados de chorar, sendo jogada para fora como se fosse um fardo. A mochila velha nos braços, a dor no peito, a sensação de abandono. Eu queria esquecer, mas tem coisa que marca a alma, que não sai, só cicatriza, se a gente tiver sorte. Eu podia ter virado as costas, podia ter deixado eles ali, ter ido embora com a certeza de que a vida tinha dado o troco. Mas algo dentro de mim me fez atravessar a rua. Cheguei perto do portão. O mesmo portão onde, anos atrás, minha dignidade foi negada. Meus pés tremiam, mas eu respirei fundo e falei: "Oi, mãe." Ela levantou os olhos e, pela primeira vez em muitos anos, eu vi culpa no rosto dela. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Meu pai não disse nada. Só ficou olhando para o chão, como se quisesse desaparecer. A conversa foi seca, curta e, ainda assim, doída. Fiquei sabendo que eles estavam doentes, que o pouco que tinham se foi, que os outros filhos se afastaram, que a aposentadoria mal dava para remédio. E agora, eles estavam contando com a ajuda de vizinhos e da igreja para comer. Você acredita no destino? Ou em justiça divina? Porque eu, naquele momento, senti que a vida me trouxe até ali por um motivo. Não para me vingar, mas para encerrar um ciclo. Eles estavam colhendo o que plantaram. Simulation. Mas eu estava colhendo também. Só que os frutos do meu esforço, da minha resiliência, da minha escolha de seguir mesmo ferida. Eu disse para eles que não guardava ódio. Que carreguei muita dor, sim, mas que essa dor virou força. Que foram noites sem dormir, dias com fome, humilhações que me ensinaram mais do que qualquer escola. E que, se eles quisessem, eu tinha um lugar para eles morarem. Um imóvel meu. Simples, mas digno. Um lar. Eles aceitaram sem olhar nos meus olhos. E sabe o que foi mais duro? Não foi o orgulho deles engolindo a ajuda. Foi perceber que nenhum pedido de desculpa saiu da boca deles. Mas, quer saber? Eu não fiz isso por eles. Eu fiz por mim. Porque eu não queria carregar o peso do rancor. Eu queria viver leve e mostrar, com atitude, que eu venci. A vida é estranha, né? Quem te vira as costas pode acabar precisando de você um dia. E quando esse dia chega, você tem duas opções: repetir o que fizeram com você, ou mostrar que você é diferente. E antes que alguém me chame de boba, deixa eu te perguntar: o que você faria no meu lugar? Teria estendido a mão ou teria deixado eles ali, colhendo o que plantaram? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber como você enxerga isso. Porque naquele dia, eu não ganhei só um acerto com o passado. Eu ganhei paz. Levei eles até o imóvel. Fiz questão de não dizer que era meu. Só entreguei a chave, expliquei como funcionava o básico da casa e deixei que se acomodassem. A casa era clara, arejada, tinha flores no quintal. Um lugar que eu mesma tinha reformado com tanto carinho. Eles nunca perguntaram de onde vinha aquela generosidade, nem de quem era a casa. Talvez preferissem não saber. Ou talvez, no fundo, soubessem. Mas essa revelação, essa parte, eu guardei para depois. Porque o tempo, minha filha, o tempo sempre mostra a verdade. E no próximo bloco, você vai entender como eu cheguei aos 17 imóveis e como eles reagiram quando descobriram que estavam morando numa casa comprada com o suor da filha que um dia rejeitaram. Os meses passaram e, com eles, muita coisa dentro de mim também foi se assentando. Eu não visitava meus pais com frequência. Deixava a chave, pagava as contas da casa, enviava as compras pelo mercado. Mas o contato era mínimo. Não porque eu guardava raiva, mas porque, às vezes, a distância é a única forma de manter a paz que a gente levou a vida toda para construir. Enquanto isso, minha vida seguia. Os negócios iam bem. Eu tinha montado uma pequena imobiliária, com foco em imóveis populares, voltados para aluguel social e moradia digna. Era uma forma de devolver o que a vida me deu. Com esforço, claro, porque nada caiu do céu. Meu nome começou a circular.
Algumas matérias saíram em jornais locais, contando minha história. Mulher que foi expulsa de casa, começou do zero e hoje é dona de vários imóveis. Usaram a palavra milagre, mas eu sempre preferi trabalho. Porque milagre não é dormir pouco, trabalhar de domingo a domingo, dizer não para luxos que eu sonhava só para ter segurança amanhã. Isso é foco, é resistência. Aos poucos, comprei o imóvel onde comecei minha costura, os fundos da casa da senhora que me acolheu aos 15, 2 terrenos na periferia e construí kitnetes com aluguel acessível. Tudo legalizado, contrato feito direitinho, com cláusula de reajuste justo e tolerância para quem tivesse dificuldade. Porque eu sabia o que era ter medo de não ter onde dormir. Eu nunca quis ficar rica. Eu queria dar segurança para quem, como eu, foi jogado na rua sem segunda chance. Quando assinei o contrato do meu 17º imóvel, eu chorei. Era como se eu tivesse abraçado aquela menina que um dia dormiu com fome num banco da rodoviária. Eu vi nela a força que ninguém enxergou e senti orgulho. Orgulho de não ter desistido quando tudo dizia que era para eu parar. E foi nesse mesmo dia que recebi a ligação da assistente social do posto do bairro onde meus pais estavam vivendo. Dona Elza, seus pais mencionaram que moram num imóvel cedido e a senhora é a responsável, confere? Naquele momento, senti que era hora. Hora de eles saberem. Não por vingança, mas por justiça. Peguei meu carro, fui até lá, bati na porta. Minha mãe abriu. Estava mais magra, cabelo ralo, olhar distante. Mãe, posso entrar? Ela assentiu, em silêncio. Sentei no mesmo sofá onde eles descansavam todas as tardes. Olhei nos olhos dela e falei com calma. A casa onde vocês moram é minha. Eu comprei. Com o dinheiro do meu trabalho, eu reconstruí minha vida, sem ajuda, sem carinho, sem apoio. Ela não disse nada, ficou olhando para frente, imóvel. Só as mãos tremiam. Eu nunca esperei um pedido de perdão, mas eu precisava que vocês soubessem que eu venci. Mesmo quando me jogaram no mundo, eu venci. Foi quando meu pai entrou na sala. Ouviu o final da frase. Ficou parado. Pela primeira vez na vida, ele chorou na minha frente. A gente errou, Elza, ele disse com a voz baixa, quebrada. Foi um silêncio longo, pesado. Mas não doía mais, porque eu já não esperava nada deles. E talvez seja isso que me deu forças para seguir em frente. Eu parei de esperar. Agora me diga uma coisa, do fundo do seu coração. Você já enfrentou alguém que te machucou e conseguiu olhar nos olhos dessa pessoa sem mais se sentir pequena? Consegue imaginar o que é encarar quem te destruiu e mostrar, com serenidade, que você reconstruiu tudo? Deixa aqui nos comentários. Compartilha a tua história, porque tem muita mulher aí do outro lado da tela precisando ouvir que é possível. Naquele dia, eu voltei para casa em paz. E entendi que minha vingança nunca seria gritar ou cobrar. Minha vingança era a minha existência, meu sucesso, minha liberdade. E no próximo bloco, vou te contar o que decidi fazer com esses 17 imóveis e o futuro que construí para mim e para as mulheres que, como eu, um dia só queriam um teto e um pouco de amor. Depois daquele dia, algo dentro de mim se aquietou. Eu não fui a filha perfeita, mas também nunca quis ser mártir. Eu só queria ser tratada como gente, com respeito, com o mínimo de amor. E quando isso me foi negado, eu me tornei minha própria fonte. Aos 42 anos, eu era dona de 17 imóveis, espalhados por bairros diferentes, com perfis diferentes, mas todos com um propósito comum: acolher. Não eram só paredes, eram abrigos. Eram pedaços da minha história devolvidos para o mundo em forma de dignidade. Eu criei um projeto chamado Moradia com Valor, um braço social dentro da minha imobiliária voltado exclusivamente para mulheres que, assim como eu, foram expulsas, abandonadas, traídas por quem deveria proteger.
Mulheres com filhos, sem renda fixa, que só precisavam de um ponto de partida. Não era caridade, era oportunidade. Eu oferecia contratos com valores simbólicos por até 1 ano, com acompanhamento psicológico e orientação financeira. Ensinei mais de 200 mulheres a saírem do sufoco com dignidade. E sabe o que é mais bonito? Muitas delas hoje têm suas próprias casas, suas próprias empresas, suas próprias vozes. Minha maior alegria foi comprar a casa da Dona Cida, aquela que me deu o primeiro prato de comida lá na rodoviária. Comprei sem ela saber. Reformei cada cantinho. E um dia, bati na porta e entreguei a escritura na mão dela. Ela caiu no choro. Me abraçou como mãe. A mãe que a vida me deu quando a de sangue me rejeitou. E os meus pais continuaram vivendo na casa que eu comprei. Não viraram pessoas afetuosas, mas com o tempo foram amolecendo. Nunca me pediram perdão com palavras, mas o jeito que passaram a me olhar com silêncio e cuidado foi o mais perto disso que consegui. Quando minha mãe adoeceu de vez, fui eu quem cuidei. Levei para o hospital, acompanhei exame por exame. E no leito, dias antes de partir, ela segurou minha mão e sussurrou: "Obrigada por não ter virado as costas, como eu virei." Foi o único pedido de perdão que recebi. E foi o suficiente. Hoje, com 58 anos, eu ando pelas ruas do bairro onde cresci e sou reconhecida. Não como aquela menina rejeitada, mas como exemplo, como força, como alguém que construiu tudo com as próprias mãos. E toda vez que alguém me pergunta se valeu a pena passar por tanta dor, eu respondo com outra pergunta: vale mais viver sendo quem esperam ou ser fiel a quem a gente precisa ser para sobreviver? Se essa história tocou teu coração, comenta aqui. Diz o que você faria com 17 imóveis. Se também usaria para ajudar quem já viveu o que você viveu. E compartilha esse vídeo com alguma mulher que precisa ouvir que dor não é destino. É só parte do caminho. Porque no fim das contas, o que define a gente não é o que fizeram com a nossa história, é o que a gente escolhe fazer com ela.